a minha verdade hoje é essa. Eu mudei de ideia, mudei como Paulo mudou, mudei como Pedro mudou quando vi um lençol descendo e Deus dando para ele, come, mata e come. Não porque é impuro. Você não vai dizer que é impuro aquilo que eu santifiquei. Então mudei. Eu tenho um sério problema com pessoas que usam o evangelho e dizer que segue a sua verdade. E olha que se eu quisesse seguir a minha verdade, eu trazia concordância com a pessoa dela. Porém, eu vivi algo totalmente diferente. Eu fui homossexual por 12 anos, consequentemente fui drag queen, rainha da parada LGBT, e ai de alguém se dissesse alguma coisa a respeito da minha verdade. Porém, em 2010, uma mulher que eu nunca vi na rua disse pra mim, e olha que eu não frequentava o evangelho e não era muito fã do cristianismo não, mas essa mulher olhou pra mim e disse assim, olha, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, a gente pode ir pra qualquer lugar, mas nada vai dar certo. E sempre tinha vivido como homossexual e nunca tinha me importado com a religião ou com o evangelho e achava que Deus me amava do jeito que eu era e como eu vivia. Só que em 2011 eu mudei para Campinas e foi logo quando eu tive um sonho, uma visão que eu me via em cima de um muro e nesse muro eu olhava à frente e via um homem de veste branca, de barba, cabelos e era Jesus e tinha aquele olhar muito peculiar, como nesse vídeo aqui do The Chosen. O que eu acho incrível dessa cena é que é muito peculiar com um sonho que eu tive em 2011. Eu vivi em cima do muro, um homem de veste branca, cabelos e barba, como Jesus olhava para mim. Mateus! E basicamente dizia isso para mim. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu fico emocionado. Eu? Ele basicamente dizia pra mim, siga-me, com o olhar que ele fazia. Só que eu tava em cima de um muro, como se eu tivesse que tomar uma decisão. Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. E é isso que foi muito incrível, porque quando eu acordei e não entendi muito bem que tinha sonhado com Jesus e não o conhecia muito bem, né, porque eu não conhecia do evangelho, eu simplesmente acordei, peguei o ônibus, fui trabalhar. Quando sentei atrás do motorista, tinha aquela imagem meio católica de Jesus e eu logo me confrontei, eu falei, ué, acabei de sonhar com Jesus, eu meio que tá aqui de novo. Então foi algo muito incrível. Só que isso foi em 2011, mas eu só vim ter em 2018, em setembro, a minha experiência de nascer de novo. Pois foi no momento da minha vida que muita coisa tinha dado errado e viver a homoafetividade para mim era algo difícil também, porque as pessoas dizem que é flores você viver a homossexualidade, mas não é bem assim. E por N motivos da minha vida, eu estava em casa, sozinho, deitado no chão, com um fone de ouvido. Comecei a buscar oração pelo YouTube, porque eu não sabia orar direito. E num dia, nessa oração, a oração falava exatamente assim para mim. Se eu entregava minha vida para Deus. E foi nesse momento que eu, cansado da vida que eu tinha, na homossexualidade, pelos problemas que eu estava passando, longe da minha família, foi quando eu falei para Deus que eu entregava minha vida para Ele. E foi nesse exato momento, em casa, que eu senti o meu corpo formigar dos pés à cabeça, esquentar como se fosse em chamas. E foi algo tão forte, foi algo tão fervoroso, foi algo tão intenso quando eu falei que entregava minha vida para o Senhor, que simplesmente eu acabei adormecendo depois. Mas no dia seguinte, eu acordei com uma paz que excedia todo entendimento. O mundo estava mais claro. Eu comecei a sentir um transbordar assim de dentro para fora de felicidade. Um vazio que eu tinha simplesmente sumiu. Não comecei mais a sentir vazio que eu sentia a minha vida toda. A depressão que eu tinha sumiu de uma forma instantânea depois dessa experiência. E comecei a sentir os frutos do Espírito Santo, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? E outros. E, consequentemente, depois dessa experiência, de uma forma progressiva, eu não conseguia mais
viver a homoafetividade. Tanto quanto eu não conseguia mais me relacionar com outros rapazes. E comecei a sentir uma certa incompatibilidade de eu viver aquele contexto homossexual, tanto como ambiente como se relacionar com outros rapazes. E foi nesse processo que em casa, sozinho, eu escutei Deus falar comigo, dentro de mim de uma forma praticamente que audível, dizendo que se eu quisesse caminhar com Ele, eu tinha que tomar uma decisão. Isso me faz lembrar de Lucas 9:23, quando Jesus diz a qualquer pessoa que deseja segui-lo, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir a Jesus Cristo é tomar uma decisão de renunciar a muitas coisas da vida da gente e viver uma vida em santidade, à sua vontade. E consequentemente ali, ele deixou muito claro comigo que viver a homossexualidade era algo incompatível à sua vontade, pois ele tinha outro plano para a minha vida. E foi nesse processo que simplesmente uma senhora do coque ali, um cultozinho que eu fui pequeno, devia ter umas 10 mulheres, essa mulher de 90 anos veio até mim, que nunca me viu na vida. Falou de uma coisa que só eu sabia da minha vida e ninguém mais, é algo muito profundo da minha vida. E falou o seguinte, que Deus tinha um projeto de família na minha vida, que eu iria ser pai. E consequentemente, depois dessa experiência, Deus começou a falar comigo e confirmar esse projeto na minha vida. E foi nesse processo que o Espírito Santo me convenceu. Não houve influência de pessoas, não houve influência de alguém da igreja, nem exatamente a palavra de Deus, porque eu não tinha conhecimento da palavra, mas por essa experiência pessoal, de escutar a voz de Deus falar comigo, eu renunciei à homoafetividade, porque já não fazia mais sentido para mim. E eu queria viver da graça do Senhor Jesus. Só que toda vez que eu vivia a homossexualidade, eu sentia aquela graça se afastar. E eu não queria mais ficar longe da graça do Senhor. Então eu entendi que realmente viver a homossexualidade era algo literalmente incompatível com a vontade de Deus. E foi aí que eu busquei a igreja, tomei a decisão de batizar nas águas, porque eu senti um grande queimar no peito, dizendo, batiza nas águas. E o mais incrível é que no dia do meu batismo foi feito o dia do Orgulho Gay de Campinas, em 2019. Junho de 2019, eu batizei nas águas e foi o dia do Orgulho Gay, o mesmo dia. E o batismo nada mais menos que é que uma confissão pública de Cristo e o arrependimento do pecado, renunciando às coisas do mundo e vivendo uma vida para Deus. Só que a palavra do Senhor diz que devemos andar na contramão do mundo. E foi muito incrível descer aquelas ruas em direção à igreja e todo mundo subindo para a parada. E a minha vontade era de dizer para aqueles homossexuais que Jesus existia e que Jesus também deseja alcançá-los. Então, como eu nunca permiti que as pessoas falassem a respeito da minha sexualidade ou da própria homossexualidade, foi preciso Jesus falar comigo e me fazer entender que realmente não era a vontade dele que algum filho dele vivesse a homossexualidade. Porque se dependesse de uma pessoa para deixar de ser quem eu era, possivelmente eu não teria deixado. Então, se eu dou testemunho hoje que eu deixei a homossexualidade, é porque realmente eu tive uma experiência com Jesus. Fui batizado com o Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo a mudar a rota, E o que eu acho mais incrível é que hoje, estudando teologia, eu só vim conhecer a história de John Wesley basicamente desse ano. E John Wesley podemos considerá-lo que ele foi um reformador da fé, só que ele veio com um movimento de santidade, nos Estados Unidos. E ele alega na sua experiência que quando ele nasceu de novo, com o termo coração aquecido, foi quando ele viu uma passagem de Martinho Lutero na pregação, e nisso ele sentiu o corpo dele em chamas e formigar dos pés à cabeça. E foi a afirmação de John Wesley de ter sido batizado com o Espírito Santo, de ter nascido de novo. E eu achei incrível, porque quando eu vi a história de John Wesley, no momento que ele nasceu de novo ali, me fez lembrar da minha própria experiência. E nos meus vídeos mais antigos lá, quando eu tive a experiência, era o que mais eu relatava. Que eu sentia meu corpo formigar dos pés à cabeça e meu corpo tinha esquentado como se estivesse em chamas. E
E aí realmente sobre a minha pessoa houve uma metanoia, mudança de mente. Tudo aquilo que eu vivia antes, eu não me agradava mais com aquilo, mas a minha vontade era de estar na igreja, buscar da palavra, falar de Jesus e guardar o meu corpo para a pessoa dele. E depois de 6 meses, sem ninguém também me falar nada a respeito, eu desci de um ônibus e olhei para uma menina e comecei a achar essa menina bonita, né? Como nunca tinha parado para reparar na beleza de uma pessoa. Só que a palavra de Deus também nos diz que quando aceitamos a Jesus, nos tornamos novamente filhos de Deus. Então há uma diferença de quem é criatura e filho de Deus. Então, como eu me tornei novamente filho de Deus, o DNA de Deus ele começou a fluir de dentro para fora, ou seja, o querer imutável de Deus começou a ser minha própria vontade, ou seja, a identidade de quem Deus tinha feito eu ser estava sendo restaurada. Então eu comecei a realmente a me atrair por mulheres e de querer viver um casamento, um relacionamento, de querer ser pai. Uma loucura muito grande também é com criança, com bebê, coisa que eu não tinha antes. Hoje quando eu vejo um bebê eu me derreto todinho. E o meu sonho hoje é em querer ser pai. Então eu afirmo para vocês que eu vivi uma experiência com Jesus ao ponto de nascer de novo como uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, quando estamos em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive em novidade de vida. Então, a minha divergência aqui com a Alana é porque é nessa fala dela aqui. Lei, mas vem uma mudança. A igreja sempre vai precisar passar por mudança. E uma coisa que vocês, nem ninguém vão poder impedir. Deus está promovendo uma nova reforma. E essa reforma vai vir quer vocês queiram. Quando eu falo vocês, eu não falo afrontando, tá? Eu falo no sentido que a igreja queira, que ela não queira. Porque assim como aconteceu a reforma protestante, está acontecendo a nova reforma hoje. E essa reforma, sabe por quê? Quando Deus chamou a mim e a Rosana, ele foi enfático em falar conosco, dizendo assim: estou levantando vocês para fazer a última. É nessa fala dela aí que não entra na minha cabeça. Porque em Gálatas capítulo 1, do versículo 8, diz que ainda que nós, eu, Riquelmo, ou você, ou um anjo do céu que vos desça e pregue um evangelho diferente do que vos prego, que sejas anátema. Ou seja, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus não procede de Deus e é engano. Então, quando ela fala que Deus chamou ela para uma nova reforma, para a reforma que vai aceitar a homoafetividade, eu queria questionar ela aonde que está escrito na palavra de Deus que Deus faria isso. Porque o meu questionamento foi Deus que falou ou foi um anjo de luz falando algo contrário do evangelho? Porque ela não consegue provar na palavra de Deus aonde está escrito que Deus unirá como uma só carne 2 homens. E isso aqui não é uma afronta à pessoa dela, mas um ato realmente de amor. Porque a palavra de Deus também vai dizer que será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Ela está indo para um caminho que ela não consegue legitimar na palavra de Deus a afirmação dela. E eu tiro como contrário porque Deus, ele é sim ou não. Então como que o Deus que ela afirma que chamou ela para uma reforma, para a liberação da homossexualidade, por que Deus me tirou da homossexualidade e me chamou para pregar algo contrário ao que ela afirma? E olhe que para mim seria muito mais conveniente, se eu quisesse viver a homossexualidade, afirmar o que ela está falando. Mas o Deus que eu sirvo, o Jesus que falou comigo, o Espírito Santo que me convenceu do pecado, do juízo e da justiça de Deus, a metanoia que houve nos meus pensamentos, me levou para um caminho contrário à homossexualidade, porque eu escutei a voz de Deus falar comigo de uma forma audível. Jesus me convenceu de deixar de ser homossexual. Gente, vamos estar orando pela vida dela, por todos aqueles que buscam essa ideia, porque é literalmente um caminho de engano. E da mesma forma que ela afirma que a visão dela de Deus diz que o arrebatamento da igreja estaria acontecendo, e realmente estamos vivendo os últimos dias. E final de 2019 eu tive 2 sonhos seguidos com a volta de Jesus. E com todas as imagens e visões que eu tinha ali, no final do segundo sonho, eu vi um amigo e a sua esposa. Quando eu acordei e fui conversar com ele a respeito desse sonho,
na mesma madrugada que eu, no sonho dele, aconteceu o arrebatamento que ele tinha sonhado. Ou seja, o meu sonho continuou no sonho da pessoa que eu via no meu sonho, e no sonho dessa pessoa o arrebatamento da igreja aconteceria. E o que Jesus disse para mim no início de 2020 é que ele tinha pressa de alcançar a muitos e de preparar a igreja para a sua volta.